aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro do NEFI, hoje sob a direção da linha temática Filosofia e Fé Cristã. Vamos falar sobre a filosofia sob ataque. A filosofia está sob ataque? Ela representa algum risco? Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Mas antes de nós começarmos, pessoal, eu tenho um super aviso para dar para vocês. Como vocês sabem, NEFI Day vem aí, dia 13 de janeiro, a partir das 2 horas da tarde, na Igreja de Deus da Profecia, em Contagem, Minas Gerais. O link das inscrições já está disponível na bio do nosso Instagram e também aqui na descrição do vídeo do YouTube. Galera, teremos conosco Rodolfo Amorim, Tiago Ferreira, e o tema do NEFI Day 2024 é A Verdade em um Mundo Relativizado. Sim, meus amigos, a verdade em um mundo relativizado. Galera, R$20 apenas o valor da inscrição, tá bom? Nós teremos momento cultural, teremos coffee break, teremos as palestras do Rodolfo e do Tiago, teremos oficina, eu, Juan e Manu, faremos uma oficina em conjunto, falando sobre a verdade, sobre a perspectiva teológica, filosófica e histórica. Enfim, galera, tá muito legal, tá show de bola. E além disso, uma novidade, tá bom? Ainda não está no Instagram, mas já vou divulgar em primeira mão. Além desses convidados todos que eu falei agora há pouco, o pessoal do Vitral Podcast também estará conosco no NEFI Day e vamos ter gravação de podcast ao vivo, sim, gravação de podcast. Eu, Juan, Manu, Rodolfo Amorim, Tiago Ferreira, Madison Barreto, Bruno Santana, enfim, NEFI com Labri, com Vitral, a gente vai, ABC2, a gente vai fazer uma mistura lá e vai ser bem bacana. Então, galera, não percam essa oportunidade. Os nossos encontros online aqui no NEFI são sempre incríveis, mas claro, né, galera, nada substitui o encontro presencial, né? Aquele olho no olho, face to face, poder dar um abraço na galera, poder estar junto. Então, você que é de Contagem, BH, Betim, Ribeirão das Neves, você que é de outra cidade, até mesmo outro estado, não perca essa oportunidade de estar conosco. NEFI Day 2024, a verdade em um mundo relativizado. Inscrições no link aqui na descrição. Lá no link você vai ter acesso a endereço, local do evento, enfim, horários, tudo direitinho, tá bom? Galera, é isso. Eu já quero aqui passar a bola para o Juan, enfim, falar conosco sobre que história é essa de a filosofia sob ataque. Juanzito, explique para nós. E aí, pessoal, boa noite para quem está assistindo de noite, bom dia para quem está assistindo de dia. Hoje a gente vai falar um tema bastante interessante, né, que é a filosofia sobre ataque. Eu conversei com o Lincoln antes da gente elaborar esse tema, né, que é um tema que eu estava pensando já. Eu vi uma live do professor Guilherme Freire, onde ele fala por que mataram o criador da filosofia. Acho que o título é esse. E é um vídeo bastante interessante, né? Onde ele aborda sobre alguns ataques que a filosofia também sofreu, né? E etc. E também o porquê executaram, né? O vídeo é sobre Sócrates, né? O porquê executaram Sócrates. E eu fiquei refletindo sobre esse tema e depois, né, que eu vi esse vídeo, algumas semanas depois, né, continuando refletindo, eu acho que vocês devem ter visto aí o ataque do ministro Fábio Prieto, né, aos professores de filosofia. Fábio disse, né, que os professores de filosofia são isso, são aquilo, né, enfim, vocês devem ter visto o vídeo aí, se vocês não viram, sobe no YouTube que está aí. E ele
colocou a filosofia em si como uma disciplina que não tem utilidade, mas, né, uma disciplina que não forma mais um indivíduo, né? As palavras do Fábio Prieto é que o indivíduo ele tem que aprender somente português e matemática, né? Essas foram as palavras aí do ministro. Do ministro, não, desculpa, ele é secretário de Justiça e de Cidadania lá no estado de São Paulo. Mas, enfim, será que foi a primeira vez que a filosofia ela sofreu um ataque? Será que foi com Fábio Prieto, agora que a filosofia ela sofreu esse ataque? Durante toda a história, né, da filosofia, a gente vê que a filosofia ela já recebeu alguns ataques diretamente, né? A gente pode até começar bem antes de Sócrates, né? Até com o próprio Tales de Mileto. Eu não sei se a história é verdadeira, né? A gente não tem como trabalhar com fatos aí com os pré-socráticos, porque as fontes são muito poucas, né? Dos escritos dos pré-socráticos, a gente não tem como trabalhar com fatos do que eles realmente disseram. Muitas coisas que eles falaram são pessoas que falaram sobre os pré-socráticos, né? Então a gente não tem muita certeza se isso realmente aconteceu, né? Mas existe uma história, né? Que o primeiro filósofo, vamos dizer, o primeiro filósofo que foi Tales de Mileto, o pré-socrático, Tales de Mileto, ele sofreu um tipo de ataque, né? Após ele começar ali a desenvolver a sua filosofia. Para quem não sabe, Tales de Mileto ele veio numa época também que a explicação do cosmos era uma visão mitológica, né? E após isso ele mudou o foco da explicação mitológica para uma explicação mais pautada na busca das causas, né? Das causas da physis, né? Da arqué, né? Da origem das coisas. Então, Tales de Mileto ele sofreu aí alguns ataques, né? Alguns tipos de ataques. A história diz mais ou menos que um dia Tales de Mileto ele estava andando, né? Ele estava andando assim na ágora, vamos dizer assim, e, e disseram para ele que se ele ficasse olhando demais para as nuvens, né? E sem olhar para as coisas que realmente importam, ele iria cair no buraco e nunca mais ia sair desse buraco, né? Acho que o professor Pedro já deve ter visto essa história aí já, né? Então, dá para a gente até analisar essa frase, porque ela é muito interessante, né? E ela, querendo ou não, ela é até moderna, entre aspas, para toda aquela pessoa que quer estudar filosofia, né? Quem nunca escutou aí de alguém que falou assim, estudante de filosofia só vive no mundo das nuvens, né? Só vive pensando nas coisas e tem que olhar mais, né, para as coisas daqui, o que é totalmente controverso do estudo da filosofia, que a filosofia ela se importa assim com as coisas do dia a dia, com as coisas dos sentidos. Essa é até a busca da filosofia, né? Buscar o sentido da vida, né? Buscar uma excelência moral também para o indivíduo, né? Então, Tales de Mileto ele sofreu aí esse ataque, vamos se dizer, né? Podemos até ressaltar que foi o primeiro ataque que um filósofo recebeu, e é o primeiro ataque que é, reverbera em toda a vida de um estudante de filosofia, né? Então, Tales de Mileto ele recebeu esse ataque, né? E durante a gente pode analisar, tá? Dessa frase, né? Dessa história que analisamos aqui, que a filosofia ela é sempre tratada de uma forma que como se fosse algo que está longe, né? Mas não fosse algo que está perto. E é totalmente ao contrário, né? A filosofia ela se encontra perto, né? A partir do momento que você até faz matemática,
Você pode estar fazendo filosofia fazendo matemática, né? A retórica também é algo bastante importante que vem da filosofia também. E o ministro, né, desculpa, o secretário, eu fui olhar a grade, fui curioso, eu fui olhar a grade de ensino dele da universidade, e em nenhuma das matérias que ele estudou tinha português e matemática, mas tinha filosofia, né? Tinha filosofia, que é bem controverso, né? Ele até teve uma frase, né, que se ele estudasse filosofia, ele não seria advogado, algo assim. Mas ele teve que estudar filosofia. Então é até algo meio controverso. Então, gente, a filosofia ela não é algo que está longe, mas é algo que também está perto. Isso não foi apenas só com Tales de Mileto. Né? Outro pré-socrático também, o Anaxágoras, que veio posterior a Tales de Mileto, aproximadamente aí uns... Anaxágoras vem aproximadamente uns 100 anos, eu acho, né? Depois de Tales de Mileto. Ele disse, né, que os astros não eram coisas divinas, né? Que os astros não é Cronos, que os astros não é não é Zeus, e os astros não são coisas mitológicas, divinas, porém, os astros, eles são elementos naturais, né? Anaxágoras afirmou isso aí anos antes de Cristo, né? Para a gente ver aí como a filosofia também é importante até para o pensamento científico também, né? Anaxágoras também ele fala, já para o pensamento da época, né, que o Sol era apenas uma bola de fogo e a Lua um pedaço de rocha, pedra ou algo do tipo. E Anaxágoras, após ele falar sobre isso, ele foi preso. Ele foi preso por calúnia aos deuses, por calúnia à sociedade em si. Então, é algo que a filosofia ela sempre encarou, né, desde dos antigos, começando aí com Tales de Mileto, Anaxágoras, né? A filosofia ela sempre encarou essa perseguição e esse ataque também, né? E depois de Anaxágoras, a gente não pode deixar de falar de Sócrates. Sócrates é um dos principais, né? O cara que foi perseguido aí por causa da filosofia também. Sócrates, ele até tem uma frase que eu gosto bastante, até fugiu de onde está esse diálogo, não sei se está na Apologia, que ele fala que ele foi amaldiçoado ao filosofar, né? Até achei engraçado quando ele disse isso, né? Mas Sócrates, ele também foi condenado por corromper a juventude, né? Eu gosto muito do diálogo, é o Teteto, né? Que ele fala do conhecimento, e ele se mostra para Teteto como um parteiro de novas ideias, né? Aquela pessoa que vai trazer para o indivíduo novas. E Teteto, no começo, ele se mostra uma pessoa que não consegue conversar, ele fica um pouco tímido, e Sócrates instiga a ele colocar para fora as ideias, né? Que era exatamente o papel que Sócrates se dizia empenhado, né? Se dizia inspirado depois do oráculo de Delfos ali, né? Divindade, etc. E Sócrates, ele não só buscava, ele não era só como um parteiro de novas ideias, essa palavra é muito pesada, né? Parteiro de novas ideias. Né? A mãe de Sócrates, algumas biografias falam que ela era parteira, né? E Sócrates, quando ele fala também de novas ideias, do conhecimento, isso quer dizer também que o conhecimento ele é doloroso. Para dar à luz ao conhecimento é algo doloroso. Né? Então, Sócrates ele se apresenta como esse parteiro aí de novas ideias. E ele instiga a Teteto mostrar essas novas ideias, né? A colocar para fora essas novas ideias. E ele foi corrompido exatamente por corromper a juventude. Né? É até engraçado que aquilo que necessariamente salvava a juventude, muitas pessoas estavam olhando como aquilo que corrompia a juventude.
É engraçado a gente pensar sobre isso, né? A gente olhando até para o lado de hoje em dia, a gente até vê um pouco sobre isso, né? Aquilo que aquilo que é bom para o jovem, muitas das vezes é olhado como cafona, né? Muitas vezes é olhado como aquilo que vai corromper o jovem. Dependendo do lugar que você for, se você falar que você é uma pessoa religiosa, se você falar que uma pessoa que está buscando, sei lá, a virtude ou a castidade antes do casamento e tal, você vai ser caçoado por causa disso, né? Você vai ser zombado por causa disso. Então, aquilo que necessariamente traz de volta uma ordem para a alma do jovem, do indivíduo, às vezes é julgado como aquilo que corrompe o indivíduo. Isso aconteceu bastante com Sócrates, né? E Sócrates, ele passou também por essa perseguição da filosofia também. E o outro também foi Boécio, né? A gente não pode deixar de citar Boécio, né? Boécio que escreveu A Consolação da Filosofia, né? Que é uma das maiores obras da história da filosofia, né? Escreveu A Consolação da Filosofia preso. Então, um dos que também sofreu esse ataque foi o próprio Boécio. Então, é interessante a gente falar também sobre. A gente pegou aqui um pouco da linha do tempo, né? Pegamos os pré-socráticos, Sócrates e depois lá na frente com o próprio Boécio, né? O próprio Aristóteles, se não me engano, ele teve que fugir depois. Muita coisa aconteceu aí posteriormente. Platão já era o contrário, né? Platão ele tentou meter 2 golpes de Estado. Platão já era totalmente ao contrário, né? Ele tinha a sua filosofia ali, genial, que eu gosto, particularmente, eu gosto bastante, mas já tentou meter 2 golpes de Estado ali, em Siracusa, se não me engano, né? Então, Platão já foi ao contrário, porém, a filosofia ela sempre sofreu esses ataques, né? E então, gente, uma coisa aqui para nós refletir: será que a gente sabe que a má filosofia, né, que a filosofia ruim, ela tem um poder muito ruim sobre o Estado, sobre um país, né? Mas o que necessariamente seria uma filosofia ruim? A gente já entra nesse paradigma, né? O que seria necessariamente uma filosofia ruim? Porque eu lembro que um professor meu, até falei isso no NEFI antes, um professor meu falou, o padre Vanderlei, né? Se o padre Vanderlei estiver vendo esse aqui, um salve aí pro padre Vanderlei. O padre Vanderlei, ele tá falando sobre o Luc Ferry, né? Ele está falando uma aula sobre o Luc Ferry. Ele disse algo, o Luc Ferry e o William Desmond, se não me engano. Ele falou algo bastante interessante, né? Que a filosofia ela não está enraizada em ideologia, em religião, em nada disso. Ele até simbolizou a filosofia como um meio de campo, né? Aquele camisa 10 lá, tipo a Rascaeta, lá no Flamengo. Aquele, aquele cara que dá o apoio, né? Tipo, o Zaratio no Galo, né? Aquele cara que dá o apoio ali, né? Se o Bruno Henrique tá precisando de um apoio, ele dá a bola no Bruno Henrique, né? Se o Hulk tá precisando lá de um apoio, ele dava uma bola lá pro Hulk, o Zaratio dava a bola pro Hulk, né? Aquele camisa 10 da filosofia, né? Mas ela não está necessariamente enraizada sobre uma ideologia, sobre uma religião. Ela pode ser usada como um instrumento para isso, né? A gente vê na história da filosofia, começando até pelo período medieval, né? Os escolásticos usavam da filosofia como instrumento também, né? O próprio Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Também temos ali, até o período grego também, né? A filosofia também era usada em vários fatores, né? Então, a filosofia, ela não é de esquerda, e nem de direita, e nem cristã, e nem ateia, e nem isso. Nada do tipo, né? Pelo contrário,
se você tem um comportamento dogmático aí, pode saber que quando você começar a estudar filosofia, você vai ter aí alguns questionamentos, algumas reflexões que você vai fazer. E levando isso para o contexto da escola, eu ainda não sou professor, né? O professor Pedro pode até falar melhor para a gente, né? Depois que da exposição. Provavelmente deve ter professores de filosofia que tem uma intenção má, né? Em todo lugar tem isso, né? Mas você chamar todos os professores, né, de um modo geral, como eu vou falar as palavras aqui do secretário de vagabundos, né? Aí você está diretamente ofendendo não apenas uma classe, mas também uma falácia aí uma falácia diretamente contra a área, né, da própria filosofia e contra a filosofia em si. Né? Então, eu venho aqui também falar que o meu professor de filosofia do ensino médio, ele foi o cara que praticamente mudou a minha visão de mundo. Né? É um testemunho próprio. Foi o cara que praticamente mudou a minha visão de mundo. Eu lembro das aulas do meu professor de filosofia do ensino médio, que ele passava lá, né, Platão, Aristóteles, né, as coisas básicas de Platão e Aristóteles, mas a maioria das aulas dele era sobre Jesus no tanque de Betésia. Era a maioria das aulas dele. Toda aula ele recorria a Jesus no tanque de Betésia, né? E sempre as pessoas, os alunos tentavam perguntar para ele, né? O nome dele é Diego. Diego, se você vota em quem? Você faz isso em quem? Você é de que partido? Ele sempre desviava o assunto, né? Então eu entendo que você chamar e não foi só a mim que o professor Diego ele mudou a visão de mundo, também foi de muitos alunos. Ele tem testemunho disso, né? Mas é um ataque a uma classe, e não só uma classe, né? Mas também a uma área bastante sensível, vamos se dizer assim, né? E todo o Estado, ele precisa da filosofia. Não existe aí um país sem filosofia, ele precisa da filosofia, né? Lembrando aqui, eu até brinquei com um amigo meu semana passada, né, que eu queria um rei filósofo, como diz Platão. Eu queria um rei filósofo, mas eu queria nascer com alma de ouro, não queria nascer com alma de prata, não. A galera da República vai entender a referência aí, né? Mas a exposição que eu preparei aqui, gente, é para a gente refletir mesmo, né, sobre esses ataques que a filosofia ela está acostumada em sofrer ataques, né? Mas se a gente tirar a filosofia aí da formação do jovem, o que será da nossa juventude, né? O que será da nossa juventude? O português é uma matemática muito importante, obviamente, né? Mas a gente não pode esquecer que a própria matemática ela tem raiz na filosofia. Né? O próprio Platão era um grande matemático, Pitágoras, o próprio Descartes também, né? A retórica também tem raiz na filosofia, como o próprio Aristóteles, né? A lógica, a gente nem precisa falar, né? Tem raiz na filosofia com Aristóteles, a biologia também, né? Então, se a gente tirar a filosofia do jovem hoje em dia, o que será dos nossos jovens, né? Enfim, também tem uma pequena reflexão aqui que eu vi que é muito interessante. O professor Pedro já deve ter passado por algumas dessas em sala de aula, que constantemente o professor de filosofia ele é perguntado sobre o que é Deus e sobre Deus. Professor, o que é isso? O que é aquilo? Né? São respostas que um professor de filosofia ele tem que estar lá para responder, né? Ele tá necessariamente não é para responder, é só para colocar um questionamento mais, né, para o aluno buscar mais em fundo, né? Enfim, gente, essa é a exposição que eu preparei aqui, né, só para a gente refletir. E a primeira pergunta, pessoal, não, primeiro eu quero deixar aqui, se vocês querem fazer um comentário, como já de costume, né? Eu sempre preparo um tempo depois da exposição para vocês fazerem um comentário. Vocês podem ficar à vontade agora, ok?
Oi, Juan, adorei a sua exposição. Obrigado por lembrar conceitos tão importantes e histórias que eu já tinha esquecido. Por diversas vezes a filosofia é atacada no Brasil. Eu lembro que quando eu entrei na PUC do Rio em 2018, a filosofia foi muito atacada. Depois você teve aquelas coisas horrorosas ditas pelo ministro da Educação, o Weintraub, falando que não quer professor de filosofia nas escolas, porque não quer, né, dar dinheiro para os professores de filosofia. Também tinha retirada da filosofia no ensino médio. Bom, hoje posso dizer que acho que estão conseguindo. E na época eu estava com muito medo de, caramba, depois que eu terminar isso aqui, eu vou trabalhar com o quê se extinguirem a filosofia? E eu lembro que eu estava saindo da aula do meu querido professor e amado professor Danilo Marcondes, e a gente estava conversando de manhã e eu falei isso. E aí nessa exposição, eu lembrei das palavras dele, que ele dizia: Pedro, não se preocupe, a filosofia, ela historicamente sempre foi extinguida. As pessoas sempre confrontaram com a filosofia. Mas mesmo que a gente não fale dos filósofos, mesmo que a gente não possa dar aula sobre eles, ela sempre existirá, ela sempre renascerá. Isso foi muito importante para mim e ver essa sua exposição me fez lembrar disso. A filosofia, ela não morre, né? Talvez ela sempre vai renascer ou sempre vai continuar, queiramos ou não. E, e é isso muito importante a gente falar cada vez mais sobre esse tema. E relembrar que tanto Sócrates quanto Boécio e tantos outros filósofos foram perseguidos e serão perseguidos por conta da filosofia. Então, obrigado pela sua exposição, me fez lembrar dessas coisas boas, desses diálogos e sempre da importância da filosofia. Agora, para responder algumas perguntas, é claro, os alunos, quando você entra dentro de sala, eles me fazem duas perguntas, né? É sempre assim, ou se eu sou ateu ou se eu sou comunista, clássico, é clássico, ateu ou comunista, né? Eu não sou nenhum dos dois, obviamente, né? Aí depois eles ficam surpresos. E sobre, eu até anotei aqui, os professores mais intencionados, né, de filosofia. Bom, existe má intenção em qualquer âmbito da nossa vida, no sentido, né, social também. Então, no emprego, no futebol, né, nas repartições públicas, né, nas repartições privadas, nos grupos. Então, sim, sim, tem. E talvez é uma preocupação minha. E acho que também deve ser uma preocupação nossa, dos nossos colegas. Que mais de nós estamos passando da filosofia? O que queremos dizer com filosofia, basicamente? Né? Será que filosofia é só política? Não. Filosofia é séria demais para ser politizada. Ela trata de política. A gente faz questões políticas, mas ela não é só política. A filosofia tem algo mais. E é a busca pelo conhecimento. Seja político ou não, estamos firmes nessa e é uma boa deixar uma reflexão, né? Que imagem que temos da filosofia, o que estamos deixando da filosofia? Qual o legado? Né? Qual é a fama que ela vai se transformar daqui a um tempo? E acho que vale a pena a reflexão. Muitíssimo obrigado, Juan, mais uma vez, por fazer tantas questões, né, ecoarem na minha mente. Obrigado. Ô, professor, que bom que gostou. É sempre bom a gente voltar nesses assuntos, né? É, o questionamento que você teve lá atrás é o mesmo questionamento que a maioria da gente lá na universidade está tendo, né? Cara, o que vai acontecer com a gente quando a gente sair daqui? Mas as palavras aí que seu professor falou para você e você passou para mim serviu de conforto, eu vou repassar
elas também, com certeza, né? Não Isso que você desista, fala, não desista, Juan, não desista. É difícil, mas não desista, vale muito a pena. Filosofia, ela tem uma beleza incrível. Enquanto eu for vivo, eu quero participar desse poder transformador. Então não desista que no final vai dar tudo certo. Você não vai se arrepender. E me convide para sua formatura, que aí eu faço questão de ir também. Tá bom? com certeza, com certeza. Você vai estar lá, com certeza. Você, o Lincoln, com certeza. Com certeza vocês vão estar lá. É uma dádiva também aprender filosofia. Eu lembro que no meu primeiro semestre, o professor até falou, né, gente, vocês são privilegiados de estarem aqui aprendendo sobre isso aqui, né? É um privilégio muito grande, né? Isso que você falou também, sobre que imagem nós estamos levando, eu lembrei até do próprio Sócrates com os sofistas, né? A questão, né, dos sofistas, eles com a juventude, né, de não se importar com a verdade em si, mas o homem é a medida de todas as coisas, né? Então, que imagem a filosofia vem levando, e eu vi essa preocupação também. Até lá no diálogo da República, no primeiro livro, quando o Trasímaco fala que a justiça é o poder do mais forte, também se mostra ali uma preocupação de Sócrates ali também, né? Do Sócrates platônico. Será que a juventude que vai vir aqui na minha época, ela vai pensar que a injustiça é melhor que a justiça, né? Então, a filosofia, a gente sempre tem que pensar que imagem estamos trazendo da filosofia para as pessoas, né? Que imagem que estamos levando para as pessoas. A gente sabe que a filosofia tem muitas áreas, né? Tem professores de diversas áreas, a gente tem que respeitar as outras áreas, saber dialogar com elas, né? Com nossos colegas é sempre importante. Muito obrigado aí, professor, pelas suas falas, foram muito edificantes. Gente, as outras coisas também que eu quero perguntar aqui, que vai aparecer um pouco lá no Nef Day, né? Um pouco do spoiler, vamos se dizer. Existem dentro da filosofia, né? Não, melhor, vou reformular a pergunta para ficar um pouco melhor. A gente, dentro, né, da filosofia, vamos dizer, né, de um diálogo filosófico, de um diálogo com outras pessoas também, como eu falei, de diversas áreas, no campo de pluralidade ideológica que a gente vive hoje em dia, né, existe alguma verdade que ela é indiscutível, que a gente pode chegar num ponto e falar assim, olha, essa verdade aqui é indiscutível, a gente não pode passar desse ponto. Vocês acham que existe uma verdade indiscutível em tanta pluralidade que a gente vive hoje em dia? Acho que essa é com o Lincoln, né? Acho que o Link ele foi lanchar. Ah, bom, eu diria que as verdades da matemática, né, são inquestionáveis. Mas eu estava assistindo um vídeo de um professor da USP, ou da Unicamp, não lembro. Ele dizia que 2 mais 2 pode ser uma verdade absoluta, mas agora depende. Então ele estava questionando 2 mais 2 serem 4, né? E ele falou assim, não, 2 mais 2 serem 4 depende de uma série de circunstâncias. E aí agora eu acho que eu vou me abster dessa resposta, né? Mas é o que eu teria para dar, mas já está sendo questionado, então acho que eu não sei responder, Rua. Acho que isso a gente vai ter Não, que descobrir. é a resposta muito boa, é a resposta muito boa. Verdades indiscutíveis. É porque verdades indiscutíveis, ela traz uma questão muito complicada, né? Eu estava lendo um diálogo aqui, que é o diálogo de Eutífron, né, da religiosidade. E cai uma questão aqui que é muito interessante, professor.
que Sócrates ele pergunta, né, se o que é religião, o que é religiosidade e o que é irreligiosidade, né? Aí o Eutífron me lança, né? Ele fala que isso são que a religiosidade é o interesse dos deuses e que ao contrário a religiosidade é irreligiosidade, né? Aí, aí Sócrates pega no pé dele, né? Aí a gente lê Sócrates, ele tem aquela ironia dele, né? E Sócrates pega no pé dele. Falei, tio, a gente sabe que os deuses eles nunca estão numa harmonia, eles estão sempre brigando com o outro. Então, vai que você tem uma coisa aí, né? Uma verdade aí sua aí. E essa verdade, essa religiosidade, vamos traduzir por verdade aqui nossa discussão, essa verdade é uma verdade que tá sendo divergida entre os deuses lá. Né? Como a gente vai tratar isso? Aí deixa o rapaz perdido. Né? E essa é uma questão que encaixa, eu acho que encaixa aqui nisso, né? Creio eu que existem verdades indiscutíveis, né? Como é a matemática, óbvio, né? 2 mais 2 são 4, né? Mas a gente sempre vai cair em uma questão que sempre vai. A gente sempre vai cair em uma questão que vai haver questionamentos, né? Que vai haver porquês, que vai haver uma busca das causas, né? É uma pergunta bem complicada mesmo. A gente sempre vai cair nessa de haver questionamentos e pergunta das causas, né? É muito difícil chegar em uma verdade única, né? Complicado. Talvez sim, um dia, né? Essa é a beleza da filosofia, né? Você seguir pensando. Talvez sim, um dia. O Lincoln chegou aí, ó. Passa o papelzinho, que eu acho que a boca tá suja, Lincoln. É brincadeira. Gente, na verdade, eu fui buscar. Eu não desfrutei ainda, eu não saboreei, eu só fui buscar. Isso porque eu pedi 7 horas. Eita! Mas pelo Então, menos é bom que gente. a janta tá garantida. Pós-Nefi, a janta tá garantida. Não, tá garantido, tá garantido. Você Aí, vai. tá aí uma coisa que pode ser questionada. O lanche é gostoso ou não? Né? Que isso não são verdades absolutas. Você nunca sabe como vai estar o pão, como vai estar o hambúrguer, né? Aí um ponto, a filosofia da comida agora, Juan, é uma boa. Aí tem um ponto, né? Aí tem aquilo também. Será que existe aí um gosto universal? Ou o gosto é relativo? Pois é, pois é. É interessante isso, porque às vezes eu dou aula de estética para meus alunos, né? E aí eu estou falando sobre beleza. Aí eu falo assim, beleza é relativa? Aí não, aí começa a discussão, eles começam a discutir. Aí eu mostro a foto de alguém muito belo, ou uma modelo, ou algo assim que, caramba, você olha e você fica, ou uma obra de arte que você olha e fica estupefato, né? Você fica sem palavras. E aí uma vez eu mostrei uma obra de arte, ou depois eu mostrei uma modelo num filme, alguma coisa assim, e eles falando assim, caramba, isso é unanimidade, né? Todo mundo achou aquilo belo. E eu falei assim, então, a beleza é relativa, depende de quem vê, ou ela é uma verdade assim absoluta, né? A beleza é absoluta mesmo, ou ela pode ser questionada? Aí eu mostrei a imagem e falei assim, não, isso aqui não pode ser questionado, isso aqui de fato é belo, né? Então, assim, geralmente quando a gente fala dessas questões da verdade, é muito interessante como a gente vai para os exemplos, né? E os exemplos exemplificam aquilo que a gente quer dizer e o ponto que a gente quer chegar, né? Então, quando a gente fala de gosto, né, de estética também, ou questões relacionadas à verdade, é sempre bom você demonstrar certos exemplos. E o exemplo da estética é uma coisa clara, né, de que fica todo mundo assim, caramba, a beleza ela depende do gosto, né, ou ela é uma verdade absoluta, né.
E isso é bem interessante. É muito interessante. Isso foi bem platônico, né? Foi bem platônico. Eu lembrei das minhas aulas de estética na universidade. Muito bom, isso é muito bom. Às vezes eu tô lendo alguma coisa aqui do Berlin em Platão e isso aí me fez lembrar que todo mundo tem um lado platônico dentro dele, né? E, ô, Lincoln, eu vou passar a bola para você aqui, mano, uma pergunta. Você vai escapar, não, mano. Manda bala, mano. O professor Pedro aqui tava refletindo, a gente não chegou, a gente tá fazendo um processo dialético aqui, e a gente não chegou aí na verdade em si, né? A gente só tá refletindo aqui. Você acha que na pluralidade de pensamentos que nós temos hoje em dia, né, seja ideológico, religioso, etc., nós podemos chegar em verdades indiscutíveis? Cai um pouco aí no Nef Day, né? É um gostinho pra galera. Se na pluralidade de ideias é possível extrair verdades. Como é que é? Verdades Indiscutíveis. Verdades, né, indiscutíveis, que não tem irrefutáveis, como. indubitáveis. Irrefutáveis. Hum. Bom. Ai, meu Deus do céu. Bom. Ui, Jesus amado. Bom. Eu acho que há um exemplo. Eu acho que há um exemplo possível, né? Se eu tiver errado, o autor nunca vai saber, então, quer dizer, ou talvez vai, né? Então, Oban Huser, se eu tiver errado, me perdoe. Bom, a Bíblia ela é composta por vários gêneros literários. São mais de 40 autores que a Bíblia tem, né? Cada um deles retratam o teodrama de uma maneira distinta, com uma linguagem distinta. Mas a unidade teodramática, ela se mantém incólume, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu consigo olhar para o cânon bíblico e ver que numa pluralidade de autores, e aí a gente vai considerar que a Bíblia foi escrita mais ou menos num lapso de tempo de entre 1.600 a 2.000 anos, né, enfim, levou para ser escrita. Se a gente olha para o cânon bíblico, sim, eu acho que é possível ver, mesmo na pluralidade, na diversidade de autores, verdades incontestes, né? O Van Hooser vai falar muito isso no livro, o Drama da Doutrina, e, inclusive, ele fala que os gêneros literários, eles de uma certa forma, eles exercem uma ação social, porque eles comunicam, mais do que comunicar a realidade, eles retratam ali práticas comunicadoras, enfim. Olhando para as escrituras, eu falo que o cânon bíblico é um exemplo de verdades das quais nós cremos indiscutivelmente numa pluralidade, né? Se é possível outros exemplos na contemporaneidade, não sei, não me arrisco dizer, não sei. Esse é o típico de pergunta, eu acho que pior do que essa pergunta é só o Abu Janra
perguntando o que é a vida 3 vezes no Provocações. Então, aliás, quem não assistiu, hoje é Provoca com Marcelo Taz, mas antigamente era Provocação com a Bujana. Assista no YouTube que a Bujana era gênio. Enfim, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo essa possibilidade. Agora, eu não consigo te falar se é possível isso, se é possível isso na contemporaneidade. Enfim. Falei, não respondi nada, mas é a única coisa que me veio na cabeça aqui agora. Eu creio que respondeu sim. Eu lembrei até dos próprios evangelhos, que cada evangelho trata a história de Jesus de uma forma diferente, né? Mas todos chegam ali em uma conclusão, vamos dizer assim, né? Marcos trata de uma forma, Mateus de outra, João de outra, Lucas de outra. Realmente. Eu até penso que hoje, no mundo moderno, as ideologias, vamos dizer assim, elas buscam uma verdade. Eu vou arriscar, Lincoln. O Nefi gosta de polêmica. Vamos Polêmica dizer é nosso aí. esporte. Fica à vontade. Fica à vontade. Acho eu que a gente vive na pluralidade de ideologia, um tentando matar o outro, etc, e tal. Mas creio eu que todos buscam uma verdade em comum, que é o bem-estar da sociedade. Bom, eu acho, né? Tem uns que só querem seguir o caos, né? Mas pode ser, né? Pra gente refletir. Não sei. Não sei. Então, gente, sobre a diversidade, para a gente terminar aqui, tem uma frase de Platão na República para a gente jogar um foguinho aí para a gente terminar, que ele fala que todo estado que é diverso, ele tem problemas, né? Se ele tem uma pluralidade de pensamento, gente para lá, para cá, ele vai ter problema. É o que eu gosto muito dessa frase de Platão, eu vou procurar depois e mando para vocês. Ele vai ter problema, né? Só uma coisa para ressaltar aí, beleza? Então, gente, essa foi a nossa reunião de hoje. Semestre que vem, né, no próximo ano, eu estou pensando, eu até falei na última, em passar, deixa eu pegar aqui, a gente falar um pouco, mano, sobre o cristianismo por simples do Lewis, né? Porque tem muitas reflexões filosóficas aqui, né? A gente pegar aí o livro 1, livro 2, né? A gente falar aqui sobre a lei da natureza humana, sobre as virtudes cardeais, né? Que é bastante interessante também, a moralidade social, as 3 partes da moral, né? É bastante interessante e eu estou pensando, né? Eu vou conversar com o Lincoln aí para a gente ler aí o Cristianismo por Princípios aí no próximo semestre aí, né? Para dar agitada na galera aí. Beleza, pessoal? E é isso, vou passar aqui pro Lincoln pra gente terminar aí. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu, Juanzito. Mano, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Assunto super importante, tema top. E, galera, antes de encerrarmos, 2 rápidos avisos. Semana que vem nós temos a última semana de encontros do Nefi no ano, tá bom? Então, na segunda-feira, dia 18, teremos encontro da linha temática Estudos Bíblicos e nós vamos falar sobre exegese cultural e a sua importância, evidentemente, a partir das 8 horas da noite. E na terça-feira, dia 19, às 8h30 da noite, nós teremos uma live com o Nefi. Teremos uma live no Instagram do Nefi, com o Anderson Paz, né? E nós vamos falar sobre o tema Entre Kuyper e Doivert, reflexões sobre a cosmovisão cristã. O Anderson ele está lançando 2 livros, um do Kuyper e outro do Doivert. O Anderson Paz já é figurinha carimbada aqui no Nefi. Se você quiser ver
nossas lives com ele, a participação dele também na segunda conferência online do NEFI estão disponíveis aqui no YouTube, tá bom? E as lives também estão disponíveis no Instagram, tá? Então, na terça-feira, dia 19, 8h30 da noite, live no Instagram do NEFI, tá bom, pessoal? Então, anotem aí, segunda-feira, dia 18 e terça, dia 19, live lá no Instagram do NEFI. Beleza, pessoal? Galera, a todos vocês, muitíssimo obrigado, tá bom? Por nos assistirem, nos acompanharem até aqui. Não esqueçam de seguir o NEFI lá no Instagram, @NEFI Estudos, e se inscrever aqui no nosso canal, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. Ajude-nos na divulgação do NEFI, ajude-nos a aumentar, a expandir a nossa comunidade dialogal, que é o NEFI. E, claro, todo o conteúdo que nós produzimos é sempre com muito carinho e muita dedicação para vocês. Beleza, pessoal? E NEFI Day, faça já a sua inscrição. Queremos muito ter todos vocês conosco dia 13 de janeiro de 2024, em Contagem, Minas Gerais. Beleza, galera? Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.